A paz do Senhor, queridos. Deus abençoe, tá, a vida de todos e que o Espírito Santo venha nos dirigir-nos em mais um comentário bíblico da Escola Bíblica Dominical. Desta feita nós vamos estar observando a lição de número 8, tá? O exílio de Davi. E tem como texto áureo, que está inserido em 1 Samuel capítulo 22, no versículo 1 a 2. E o próprio texto áureo é também a leitura bíblica em classe. Só que na leitura bíblica em classe vai acrescentar o versículo 3, 4 e 5. Tá? Deus abençoe a sua vida. Eu quero analisar aqui junto com vocês a verdade prática dos muitos conflitos que vivenciamos. Aprendemos lições preciosas para a nossa vida espiritual e a formação do caráter segundo o modelo de Cristo. Então, esses conflitos que nós passamos, na realidade, Deus está moldando o nosso caráter. E Paulo vai dizer, né, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Preste atenção, para eu e você se tornarmos nova criatura, o nosso caráter, ele tem que ser moldado pelas mãos de Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida, alunos, professores, você que está aí nos ajudando, eu já quero te agradecer poderosamente. Há inúmeras situações difíceis que o seguidor de Cristo passa no caminho da vida cristã. Podem servir-lhe de amadurecimento e crescimento na vida espiritual. Você tem que guardar isso, tá? Então, isso que talvez está acontecendo com você é um amadurecimento que você está recebendo da parte do Senhor, né? Nos momentos de solidão é difícil enfrentarmos, na realidade, o deserto. Deus fala conosco, conduz a nossa vida e nos dá diretrizes para fazermos a sua vontade. E olha a introdução aqui da revista. Nem sempre, né, as vivências marcadas por situações traumáticas podem ser vistas como negativas. Esse é o primeiro ponto. Nem tudo você pode ser visto como negativo. Estou numa prova, você só está numa prova constante porque você não passou de ano. A partir do momento que você passa de ano, fica tranquilo, que vai vir outra prova de uma maneira diferente. E Deus, nessas provas, Ele está forjando, Ele está te amadurecendo, Ele está nos amadurecendo. Por vezes, elas servem para tirar as cascas das aparências, da infantilidade, o esquecimento de nós mesmos. Essas situações é para nós esquecermos nós mesmos. Então nós analisamos o que Paulo disse: convém que Cristo, né, que ele cresça e que eu diminua, né? João Batista expressou isso, mas Paulo, ele vai dizer, né, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo que vive dentro de mim. Porque Paulo sabia que cada situação, cada passagem naquele passado, ele estava sendo moldado pelo Senhor. O exílio, né, na realidade, pode ser um lugar onde nosso caráter será descoberto, tá? Então, o nosso caráter é descoberto na provação, no exílio. É aí que nós vamos ver a nossa confiabilidade no Deus que nós servimos. Olha o tópico primeiro aqui da lição: as características do exílio de Davi. E o número 1, a caverna de Adulão. O que significa isso? Caverna de Adulão significa refúgio. Então, é nessa caverna que Deus começou a moldar, a treinar o caráter de Davi. Mesmo porque nós sabemos que Davi já tinha sido ungido rei, né? Mas era novo.
né, não tinha ainda experiência. Você tem que entender isso. Tem pessoas que já é ungida, um exemplo, ao ministério, mas é novo ainda, de ministério. Então você tem que, com o tempo, adquirir experiência com Deus. É diferente eu observar para um pastor que foi ungido hoje e um pastor que tem 20 anos de pastorado. É diferente. Ambos são pastores, mas só um que tem a experiência. Entenda sobre essa visão. Então, a caverna de Adulão foi lá que começou a Deus a tratar, a moldar o caráter de Davi. Não sei, né, qual caverna que talvez você está passando, mas não esqueça que Deus está permitindo isso e que é o caráter, o teu caráter ou o meu caráter que está sendo moldado pelo próprio Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Olha o número 2, os exilados da caverna de Adulão, né? Então nós observamos que várias pessoas foi procurar Davi na caverna. Quem eram essas pessoas? Eram homens que se encontravam em dificuldades, pessoas na realidade que a sociedade não aceitava mais. Iriam procurar Davi e ali começou Davi a ser líder deles, com aquelas pessoas que ninguém dava crédito. Davi começou a observar a sua liderança com essas pessoas. Na verdade, não foi apenas uma ação. Todos os que se ajuntaram a ele, preste atenção, estavam ansiosos por uma existência mais favorável. Davi treinou este grupo. Sendo assim, eles mantiveram fiéis a Deus. E desses grupos que Davi treinou, se tornou os maiores conselheiros, essas pessoas, e um dos maiores, ou os maiores lutadores em defesa de Davi da Bíblia Sagrada. Um dos maiores generais que saiu desse grupo de pessoas treinados por Davi. Número 3, o simbolismo da caverna de Adulão. Foi ali que os dons de Davi como líder foram postos em prática. Olha que lindo isso aqui. Primeiro foi 400 homens e depois foi se agregando mais pessoas. De 400 para 450, foi para 500 e a Bíblia registra uma totalidade de 600 homens. Né? Todos que chegaram ali, eles foram treinados. E também que nós observamos uma coisa, todos eles que chegaram a Davi, eles não foram rejeitados. Isso quer dizer que Davi não fez acepção de ninguém. Tá? Então, não faça isso. Tá? Nós temos que observar que todos, talvez essa pessoa que está chegando agora, ela vai ser aquele que vai lá na frente segurar o teu braço, né, para que você possa prosseguir. Olha, a grande lição, né, de Davi para esses homens é que os que desejassem reinar com ele deveriam aprender, primeira coisa, a sofrer com ele, visando sempre o reino de Deus. Então, no simbolismo espiritual, podemos comparar Davi a Cristo, porque todos os que chegaram a Cristo, oprimidos, amargurados, né, os publicanos, pecadores, todos eles foram abençoados por Jesus. E assim, quem deseja reinar com Cristo, precisa também sofrer por Cristo. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 12. E não esqueça de uma coisa, nós estamos nessa terra de passagem, nós somos peregrinos aqui. Ah, mas eu não estou reinando. Fica tranquilo, que na hora certa nós vamos reinar com Cristo com 1000 anos aqui nesta terra. Louvado é o nome do Senhor. Olha o tópico 2, Davi e o amor com seus pais. Olha que interessante, né, esse tópico. Protegendo seus pais. Davi não é conhecido apenas, preste atenção aqui,
como um grande líder, mas também como um bom filho. Ele teve todo o cuidado especial para com os seus pais. Então, quando Saul se levanta, né, Davi já sabia, né, do perigo que estava correndo, não somente ele, mas principalmente seus pais, né, e ele vai ali guardar, ele vai proteger, né, os seus pais. E ele vai para onde? Ele vai lá para a terra dos Moabitas. Nós sabemos que os Moabitas ali sempre era um parentesco, ele tinha uma linhagem de parente com Jessé, pai de Davi. Porque nós sabemos que Ruth se uniu com Boaz e dali nasceu a geração messiânica. O Ruth, Boaz, Boaz, Davi. Então ele leva os seus pais ali para Moabe e lá eles ficam. E nós temos que observar principalmente os cuidados de Davi com os seus pais. Ele deixando os seus pais em segurança, ele usa uma expressão grandiosíssima. Diz aqui, né, o subtópico primeiro e a parte B, que saiu dos lábios de Davi. O que saiu dos lábios de Davi depois que ele deixou seus pais em segurança lá em Moabe? Ele disse isso: até que saiba o que Deus há de fazer de mim. Então, Davi sabia que ele estava sendo dirigido por Deus, mas naquele momento ele aguardou, ele esperou, né? Eu vou para a caverna, só vou sair de lá quando Deus permitir que eu saia de lá. Então nós já observamos que Davi era um homem dirigido, guiado por Deus, não como Saul. Os filhos, principalmente durante a velhice dos pais, devem honrá-los em tudo, a despeito das lutas e crises que estiverem enfrentando. E hoje não, com essa modernidade, nós vemos muitos filhos, né, abandonando os seus pais. Davi não fez isso. Davi abençoou, ele cuidou de seus pais e não chegou ao trono. Davi não chegou ao trono apenas por ter cuidado dos outros. Davi não chegou ao trono apenas por ser guerreiro, mas sim por também ser um bom filho. Fica debaixo da obediência dos pais, que os anos de vida, na realidade, ele é prolongado aqui na terra pela obediência. Ó, número 2, a recompensa bíblica para os filhos obedientes. Desde o Antigo Testamento, o ênfase é que Deus, né, abençoa sempre os filhos obedientes, né? Pois é o primeiro mandamento como promessa, registrado Êxodo 20:12, Deuteronômio 5:16. Esse espírito foi ministrado por Paulo em Efésios capítulo 6, versículo 2 e 3. Estamos aqui gravando aqui fora, né, e vocês estão observando aqui vários pássaros, né, estão passando aqui nesse momento. Então nós sabemos que os pássaros também louvam ao nome do Senhor. Então olha que interessante, os filhos devem aprender a serem gratos aos seus pais em tudo, dando-lhe honra, dignidade e cuidados materiais. Isso é o mandamento de Deus. Olha o síntese desse tópico de número 2. Davi era um grande líder e também um bom filho e amava os seus pais. Olha aqui, vamos estar já indo para o subtópico 3 aqui da lição. Morrendo por Davi. Primeiro, a inconsistência de Saul. Saul não teve nenhuma caverna para forjar sua vida. Não lidou com situações conflitantes e tinha apenas a aparência de líder. Olha que interessante esse começo do tópico 3 e o subtópico 1.
não era um homem segundo o coração de Deus. Então nós observamos que quem escolheu Saul, né, foi o povo. Não que Deus não ia escolher os reis, Deus ia escolher o rei, iria mudar, mas outorgou-se, a história foi contada de Saul, porque o povo escolheu, né, o homem errado. E Deus está aqui mostrando para nós, né, as consequências de escolhermos ou de ser dirigido por líderes que não têm o coração segundo o coração de Deus. Só os líderes, segundo, inseguros, que Saul era inseguro. O que ele fazia? Eles fazem cobranças exageradas, preste atenção. Dão presentes em troca de lealdade e se inquietam com os que podem representar o risco da sua posição. Eles ficam com medo. Chega alguém, essas pessoas ficam com medo. Ele vai tomar o meu lugar, ele vai, sabe, essas pessoas são inseguras. Quanto os líderes, né, são verdadeiramente chamados por Deus, é maravilhosíssimos que as pessoas os honrem e os considerem como homens de Deus. Isso aconteceu, é um subsídio, né, lá em 2 Reis capítulo 4, versículo 9, aquela sunamita, ela observa Eliseu, né, na idade Eliseu estava com Geazi, mas ela observa Eliseu, convida-o, né, algumas vezes para comer em sua casa, e ela só na observação, aí o versículo 9, ela vai expressar que este é um santo homem de Deus. Então, queira ou não, estamos em turbulação ou não, ainda tem, preste atenção, olha para cá, homem de Deus. Deus abençoe a sua vida. E a Bíblia diz em Hebreus, né, capítulo 13, versículo 7, lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, ou falam a palavra de Deus. E Hebreus também 13, 17, obedecei os vossos pastores e sujeitar-vos a eles, tá? Deus abençoe a sua vida. O preço de proteger, né, Davi, né? Saul convocou Aimeleque e seus sacerdotes. Aimeleque era uma escola sacerdotal que tinha 85 sacerdotes. Então Saul ali convoca Aimeleque, porque chegou até Saul, né, que Aimeleque tinha ajudado a fuga de Davi. Então ali está aquele diálogo. E o que vai acontecer? Saul ordenou a morte de todos os sacerdotes. Aimeleque, os 85 sacerdotes, mas um dos filhos de Aimeleque, por nome de Abiatar, ele foge, né, e ele vai auxiliar Davi, auxiliou-o até a morte. Então o diabo é desse jeito, sempre ele pensa que destrói tudo, mas do nada ainda escapa um, e esse um foi que ajudou poderosamente, né, a vida de Saul. Olha que interessante isso aqui. Foi alguém de fora, foi um homem chamado um edomita, né, que executou essas pessoas. O nome dele é Doeg, né, que cometeu essa crise brutal. Nós observamos o disparate de Saul. Deus ordenou que ele matasse, nós analisamos isso, né, todos os amalequitas, e ele não fez, mas agora exterminaria brutalmente a família dos sacerdotes, sem piedade alguma. Apenas um filho de Aimeleque escapou. Então nós observamos, né, ele recebe a ordem para destruir os amalequitas, não destrói. E agora, né, sem receber ordem nenhuma, guiado pela carne, pela sua visão, ele extermina todos os sacerdotes daquele tempo. Olha o número 3. A sina de Doeg. Doeg era um edomita, né? Alguns estudiosos acreditam, na realidade, que o Salmo 52, né, ele foi pronunciado por Davi, predizendo o destino, né, de Doeg. Isso significa, né, que tudo indica que os
destinatários, né, do Salmo de Davi, é uma pessoa prepotente, arrogante. Sua língua era usada como arma para revelar o que estava dentro do coração perverso. Então a pessoa é revelado o que está dentro dela. Com o que a pessoa revela o que está dentro dela? Pela língua, né? Pelo que ela fala, pela sua conduta. Isso revela o que a pessoa é dentro dela. Então o salmista vai dizer, e ele vai deixar claro que Deus punirá esse ímpio arrogante. Deus punirá esse ímpio arrogante. Note, isso será feito de um modo poderoso e pode ser visto pela presença dos seguintes verbos que está dentro do Salmo 52: destruir, arraigar, arrebatar e desarraigar. Então o ímpio pecador será varrido da face da terra. Vamos analisar o síntese desse tópico 3? Então vamos analisar. Aimeleque e outros sacerdotes foram executados sobre a ordem de Saul. Tudo isso são pessoas, né, que foram mortas devido a Davi. Na realidade, eles morreram por Davi, né? Vamos concluir essa lição, irmãos? Então vamos. Deus usa instrumentos falhos para fazer a sua obra nesta terra. Como disse Paulo lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 28, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são. Antes, porém, né, esses instrumentos devem ser trabalhados, forjados pelo auxílio do Espírito Santo, a fim de que sejam vasos de honra no trabalho do Senhor. Amém? Deus abençoe a sua vida. Tá? Obrigado pela atenção e que o Espírito Santo venha aí te conduzir, abrir a sua mente, né? E vamos conduzir. Até o próximo comentário. Fica na paz do Senhor Jesus. Até mais. Tchau.